Olá, bom dia. Hoje é 11/5/2024, 11 de maio de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Aqui tem algo muito importante, algo muito, mas muito importante mesmo. Eu quero mostrar para você algo. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 364, se não me falha a memória. Então, os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. No versículo 5 ele falou assim, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno. Paulo dizendo, para que me acompanheis para que me acompanheis aonde quer que eu for. Então Paulo tinha pessoas que iam para onde quer que ele ia, entendeu? Pessoas que criam no Evangelho, que era chamado por Paulo e participavam com Paulo do Evangelho, de fazer a obra de Deus. Isso era fato. Paulo era necessário passar na Macedônia e ele falou, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, Paulo explicando. Porque não vos quero agora ver de passagem. Então Paulo não queria só passar por um canto, ele queria ficar e ensinar a palavra, os mandamentos de Deus e de Jesus. Mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então ele queria ficar com eles algum tempo, Paulo. Mas espero ficar convosco algum tempo. O que eu quero falar para você nessa mensagem é que quando o tempo que Paulo queria passar, por exemplo, Paulo tinha que passar pela Macedônia para pregar o Evangelho, a palavra de Deus e falar algumas outras coisas que fosse cooperar para a igreja de Deus na terra, de Jesus Cristo. Paulo a todo tempo queria passar coisas positivas, coisas boas, para que os irmãos seguissem, ficassem firmes, se fortalecessem e ficassem firmes na obra do Senhor, crendo no Senhor, vivendo o Evangelho. Mas só que Paulo também queria, Paulo disse, bem pode ser que fique convosco e passe o inverno. Lembrando que esse período do inverno que Paulo queria passar era um período muito produtivo de ensinar a palavra e de orar e se dedicar e ter comunhão com os irmãos. Paulo de maneira alguma ele visava passar um período de tempo no canto para fazer coisas que desagradassem a Deus, a Jesus Cristo. Tudo era para edificação um dos outros, como da igreja, e conseguir alcançar os gentios que não tinham conhecimento do Evangelho. Então Paulo sempre fitava isso, Paulo sempre ele observava isso e tinha esse foco, esse objetivo no ministério dele. Porque não vos quero agora ver de passagem. Então Paulo não queria ver de passagem. Paulo queria passar um tempo que Paulo queria orar com eles, Paulo queria trocar ideias, Paulo queria conversar, Paulo queria pregar para eles, ensinar eles, para que eles tivessem mais certeza da salvação, da vida eterna, mas também do que Deus queria para a vida deles. Mas espero ficar convosco algum tempo. Ele queria ficar com esse algum tempo, se o Senhor permitir. Então era tudo se o Senhor permitir, porque Paulo sabia que o Senhor muitas das vezes não permitia. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Então Paulo disse que ia ficar em Éfeso até o Pentecostes. No versículo 7, no final do versículo, está escrito assim, se o Senhor permitir. Então você tem que entender que muitas das vezes na nossa vida e no ministério, no chamado da pessoa, tem coisas que Deus permite e coisas que Deus não permite. Então, o que é que você tem que entender? Saber que tem coisas na sua vida que acontecem, que não está acontecendo, o que aconteceu, que foi Deus que permitiu, e coisas que Deus não permitiu. Entendeu? Então Deus abençoe você e sua família, para que você entenda. Porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Então Paulo disse que uma porta grande e eficaz abriu para ele. E há muito adversário. Aqui essa palavra é para a vida de Paulo, não estou relacionado à vida de alguém hoje. Sabe o que foi isso aqui? Foi que Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Deus deu essa responsabilidade a ele. Isso foi uma porta grande que Deus abriu para que ele ensinasse o Evangelho. Por que ele disse que é uma porta grande? Porque quando Jesus chamou ele, deu essa missão a ele, ele não tinha uma certa convicção. Quando ele creu e teve fé e entendeu isso, ele entendeu que era uma porta grande e larga. E tinha muitos adversários para impedir essa porta grande e larga, que era uma porta grande e larga de Deus e de Jesus Cristo, que era anunciar o Evangelho e ir ensinar o Evangelho,
as pessoas serem curadas, saradas, libertas e fundarem as igrejas naquele tempo. Então Deus abençoe vocês, sua família, para que eu e você fique ciente dessa palavra. Bom dia, tudo de bom.